A sentença, como vocês sabem, não condena a pessoa diretamente a uma pena restritiva de direitos. Vocês já devem ter visto sentenças condenatórias. Se não viram, é muito simples. Vocês podem pesquisar no próprio site do Conjur, por exemplo. Se vocês escreverem lá na pesquisa sentença completa, vocês conseguirão ter acesso às sentenças, por exemplo, da Lava Jato ou de outras operações famosas. E em caso de condenação, quando você olha lá na sentença, o juiz faz toda a dosimetria da pena para a pena privativa de liberdade. Então, digamos que o juiz condenou a uma pena de 3 anos. O juiz, lá na primeira fase da dosimetria da pena, considerou circunstâncias, as circunstâncias judiciais, fez aquele paralelo partindo da pena mínima em abstrato, passou para a segunda fase da dosimetria da pena, atenuantes e agravantes, e depois chegou à terceira fase da dosimetria da pena, que é a das causas de diminuição e das causas de aumento de pena. Chegou ao final e o juiz disse: é uma condenação a 3 anos de reclusão, por exemplo, e o regime inicial é o regime aberto. Nesse momento, temos ali o fim da pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade nessa sentença ficou nesse patamar, nesse regime e nessa quantidade de tempo. E em seguida, o juiz analisa se é cabível a substituição por pena restritiva de direitos, por uma ou duas penas restritivas de direito. E é nesse momento em que ocorre a substituição. Nesse momento, na sentença, o juiz falou sobre a pena privativa de liberdade e passa a análise da substituição por restritiva de direitos. E é o momento em que ele vai analisar se estão preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. E nesse caso, o juiz ou diz que não é caso de substituição por pena restritiva de direitos, então fica a pena privativa de liberdade, ou o juiz diz que estão preenchidos os requisitos e, portanto, substitui a pena privativa de liberdade por uma ou duas penas restritivas de direito. Nesse momento ocorreu a substituição. Vejam o artigo 44 do Código Penal. Logo no caput consta o seguinte: as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Significa dizer que não há, nesse exemplo que eu disse, por exemplo, nessa situação não há uma condenação direta a uma pena restritiva de direitos. O juiz condena uma pena privativa de liberdade e na própria sentença ou no próprio acórdão ele substitui a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Isso é a substituição. É a palavra substituem no artigo 44 do Código Penal é que faz com que a prática e a doutrina adotem como expressão correta nessa situação a palavra substituição. Então seria aqui, digamos, em uma peça de memoriais, no exame da OAB ou na sua atuação na advocacia, você quer justificar que é cabível a aplicação de pena restritiva de direitos. Você vai colocar na peça que, em caso de condenação, requer-se subsidiariamente, depois de todos os pedidos de absolvição, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. Então eu repito, não há uma condenação direta à pena restritiva de direitos. É condenado a uma pena privativa de liberdade e em seguida, na própria sentença, o juiz faz ou não a substituição por pena restritiva de direitos.